Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar tendo aula hoje com a professora Olívia Pérez. Olívia, é tão bom sempre relembrar a época que fomos contemporâneas na USP, no doutorado em Ciência Política. Então, a Olívia, né, fazendo a apresentação dela, ela fez sociologia, mestrado em sociologia, doutorado em ciência política na USP, é pós-doutora pela Claxo, da Argentina. Ela tem uma série de funções em instituições acadêmicas, como, por exemplo, a ABCP e a SBS, onde coordena o Comitê de Movimentos Sociais. É atualmente editora da UFPI, da editora da universidade. A área de atuação da Olívia envolve temas sobre a democratização, coletivos, movimentos sociais, feminismos e juventudes. E a Olívia, né, tem recentemente investido em vários cursos na área de redação e de democratização da escrita, incluindo processos digitais. E é bolsista de produtividade do CNPq. Então, Olívia, é com muito prazer que recebemos a sua aula hoje com o tema dos coletivos e da participação. Estamos certos que temos muito a aprender com você. Então, em nome de todos, já te agradeço pelas suas contribuições na tarde de hoje. Então, vamos lá, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Olívia Cristina Pérez. Eu estou muito, muito contente por diversos motivos de estar aqui com vocês hoje. Primeiro, que é uma iniciativa do INCT Participa, uma rede que reúne muita gente que estuda participação, e pessoas que mudaram a forma como a participação é vista no Brasil, além de estimular mais experiências participativas. Então, estou muito contente de fazer parte dessa rede. Estou muito contente porque os professores que estão aqui são todos meus amigos, né? A Carla, o Marcelo, a Eusineia, o Leonardo que entrou, o Wilson, não sei se eu estou perdendo mais alguém, mas são todos amigos, porque a gente é professor Ernesto, a gente tem uma rede e sempre se encontra, e aí o Zeneia já sacou que a gente tem uma rede própria no Nordeste, a gente tem um encontro próprio e a gente se encontra em alguns circuitos próprios. Então, é uma alegria imensa. Agradeço muito a Laura por todo o apoio, organização dessas aulas, em nome dela, todo mundo que trabalha no INCT. Agradeço muito a presença da Adriana. A Adriana é funcionária do TRE Ceará, ela fez o pós-doc aqui comigo na UFPI, e a Adriana já deve estar de ressaca da minha cara, porque ela organizou, junto com outros funcionários do TRE Ceará, um curso de redação científica, e a gente ficou a semana inteira, todas as manhãs, falando sobre redação científica. Eu achei que ela nem ia aguentar mais me ver, mas está aqui, muito obrigada, Adriana. A Eusi falou, né, que eu tenho investido bastante em redação científica. Eu sou da área de participação, eu publico sobre juventudes, feminismos, direitos LGBTQIAPN+, mas desde que eu entrei aqui na UFPI, eu sou de São Paulo, eu entrei aqui, meu marido passou no concurso, eu vim para cá em 2016, e aí o mestrado foi descredenciado por falta de produção dos professores. Eu passei, então, a querer produzir, passei a estudar redação científica, e desde lá, tem uns 10 anos que eu ensino redação científica, e por conta disso, né, agora eu sou diretora da EDUFP, e coincidentemente a gente tem uma ex-funcionária da EDUFP que foi removida para o UFPB, que é a Cassandra, que está aqui também, em nome de todo, né, me dirigindo a ela, eu agradeço a presença de todas as alunas que estão assistindo o curso. A Cassandra entende muito. Estou aqui, viu, Cassandra, tentando entender um pouco mais da produção de livros, mas o que a gente aprende trabalhando numa editora
é incrível, né? Coisas sobre livros que nunca me contaram antes, agora eu aprendi, daqui a pouco também vou estar falando sobre livros. Eu sou produtora de conhecimento, de conteúdo sobre popularização da ciência, democratização do conhecimento, escrita científica. Me acompanhe no Instagram e no TikTok, já fazendo o jabazinho, @OliviaCristinaPérez. Não sou eu que produzo aqueles excelentes conteúdos, é uma equipe de comunicação, como a Cassandra sabe, a editora aqui está ligada à comunicação, então se comunicar é uma das pressões que a gente tem, né? Não só da universidade, mas de todos os lugares. Então, me acompanhe no Instagram e agradeço muito a presença de todos vocês. Então, estou muito, muito contente de estar aqui. É minha última aula do semestre. Daqui seguirei para Fortaleza, viu, Adriana? Como eu já fiz bastante propaganda, ver o show do Gilberto Gil, vou hoje para lá, então estou muito contente. Eu organizei aqui para vocês uma aula que eu vou apresentar um pouco das minhas pesquisas sobre coletivos e o que eu tenho aprendido com essas organizações da sociedade civil, principalmente formada por jovens, sobre o que eu tenho chamado de democratização das instituições, que é a importância da inclusão da diversidade que compõe a maioria da população brasileira nos espaços de poder. Vou compartilhar um pouco. Eu sempre, nos meus textos, problematizo, né, ideias que o próprio campo diz sobre si, ou que autores dizem, né, sobre eles, e então vou problematizar, que é a tarefa das ciências sociais, é a básica, né, problematizar as coisas, a suposta autonomia dos coletivos e seu possível afastamento da política institucional. Como eu sou da ciência política, a gente olha para a política institucional e a gente não vê problema na aproximação de organizações da sociedade civil com a política institucional. A gente até escreve sobre a potencialidade dessa aproximação. Então, quando eu digo que esse campo aqui, reunido no INCT, mudou a forma como a gente vê a atuação da sociedade civil, é porque existia, né, e existe bastante na sociologia, condenam, né, a aproximação entre sociedade civil e instituições políticas, ao passo que esse campo, que é um campo híbrido entre sociologia e ciência política, eu mesma, né, fiz um mestrado em sociologia, depois fui para ciência política, esse campo híbrido, em geral, escreve sobre os benefícios dessa aproximação. E eu acho que o encontro vai, né, evidenciar, né, um pouco do que eu vou falar, a importância, de fato, da inclusão das diversidades em todas as decisões coletivas, que é o que eu venho aprendendo com essas organizações que se auto-intitulam coletivos, desde 2013, a importância da gente incluir a maior parte da população brasileira, que por vezes é chamada de minoria, né? Mulheres, negros, moradores de periferias, pessoas mais pobres, em geral, são chamados de minorias. É uma palavra ruim, eu tenho uma preocupação imensa com as palavras, acho que por isso que eu dou aula também por isso eu dou aula de redação, né? Eu não reproduzo termos com os quais eu não concordo, principalmente transpostos de literaturas de uma realidade que não tem nenhuma relação com a nossa, né? A população negra pode ser minoria nos Estados Unidos, onde se escreve bastante sobre o assunto, no Brasil não é mais de 50%, mulheres são mais de 50%, mulheres negras a maior fatia populacional. Por isso que eu falo sempre maioria, eu tendo a não reproduzir palavras com as quais eu não concordo por conta dessa preocupação imensa com o significado das palavras. Eu acho que é por conta dessa preocupação imensa com o significado das palavras que eu comecei a estudar coletivos, como eu vou explicar para vocês, e fica também, né, explicando um pouco sobre a minha trajetória de pesquisa e da onde vem o meu interesse. Eu organizei aqui essa dinâmica da aula, em que eu tenho o desafio de falar até 3h30, e as pessoas, eu não sei se faz parte da dinâmica, podem fazer perguntas pelo chat, mas minhas aulas, em geral, são abertas. Eu leio o chat, e se tiver pergunta, façam perguntas, que eu respondo perguntas. Às 3h30, graças a Deus, a gente tem uma pausa para o café. Depois é um debate interno, né, pelo que eu estou entendendo, a turma discute e propõe questões reflexivas, e 4h20 a gente retorna para a rede. A Laura me disse que sim. Laura,
eu não sei se algumas pessoas vão lembrar aqui, mas esse era o formato da disciplina Cultura Política da professora Evelina Dagnino, que é considerada, né, a mãe desse campo. Era esse o formato dela das aulas na Unicamp. Mas a diferença é que ela pedia para a gente fazer perguntas problematizadoras em casa. Alguém assistiu a disciplina dela nos anos de 2000 e... Não, é todo mundo mais novo, né, Marcelo? Obrigada. Muito bacana. Eu assisti, era um terror, porque ela pedia para fazer pergunta problematizadora, e tinha, você fez, né, Euzi? E tinha que ser pergunta inteligente, né, Euzi? Aí você ficava, acho que era aula segunda-feira, você ficava no final de semana, gente, essa pergunta tá boa, não tá? Eu lembrei desse formato. E quando eu comecei a dar aula, Euzi, na pós-graduação, eu pedi essas perguntas problematizadoras também. Então, eu estou entendendo que é um pouco aí desse caminho, né, que a gente vai fazer aqui na disciplina. A disciplina colaborativa, a ideia é fantástica. Infelizmente, eu não consegui colocar no meu programa, até porque no meu programa eu dou aula de redação científica. No outro programa que eu faço parte de políticas públicas, eu também dou aula de redação científica. Então, infelizmente, não consegui implementar essa disciplina, mas esse formato é o formato que a gente acredita de uma ciência coletiva, aproveitando aí para falar a palavras dos coletivos. Bom, coletivos, eles são organizações da sociedade civil que tiveram uma popularização mais recente. Por isso, por vezes, eles são colocados em um campo, em um subcampo dos movimentos sociais, chamados de novos movimentos sociais ou novíssimos movimentos sociais. Né? A diferença desses novíssimos é que eles seriam contrapostos a organizações da sociedade civil mais antigas, como sindicatos, por serem menos estruturados, menos hierarquizados, menos estruturados, mais informais. Eu acho que essa tentativa dos coletivos é uma tentativa discursiva de se distanciarem de outros tipos de organizações a quais eles têm críticas. Mas eu não chamo nem de novos movimentos sociais, nem de novíssimos movimentos sociais. Para mim, não faz muito sentido essa disputa, né? Se são novos, são antigos, se apareceram agora, se não apareceram antes. Não é muito o que me interessa, né? Dizer se eles são novos, se eles são novíssimos. Me interessa muito mais os ensinamentos que eles têm sobre o aprimoramento da democracia. Então, eu, como um monte de gente, quero saber como é que faz para transformar o mundo, fazer desse um mundo melhor. E eu acho que tem recados importantes nas organizações que se autodenominam coletivos sobre quais os problemas das nossas instituições e como aprimorar a democracia. Então, é sempre esse o meu enfoque, o enfoque dos meus textos. Eu não entro nesse debate se são novos, novíssimos, ou se são antigos, que é um debate que existe na literatura, entre os pesquisadores. Tem gente que chama de novo, tem gente que não gosta muito, se chama de novo. Eu sou daquelas que, né, nessa briga, eu estou mais ou menos fora, porque não me interessa muito, me interessa muito mais os recados que ele tem sobre o que deve aprimorar na democracia. Coletivos não é um nome que surgiu agora. Todo mundo, né, que estuda sabe que já existiam organizações que se chamavam de coletivos muito antes no Brasil, nos Estados Unidos, então não é bem uma novidade. Mas me pareceu uma novidade não, né, uma pista importante para entender as configurações dos ativismos e principalmente o recado em relação à democracia. Então, eu não chamo de novos ou novíssimos, né? Eu não começo minha aula falando o que são movimentos sociais, o que são os antigos, o que são os novos, o que são os novíssimos, porque eu não entro nesse debate se são novos ou novíssimos, não é alguma coisa que me interessa. Eu me interessei por coletivos, e tem esse slide, eu acho que um pouco mais na frente,
Em 2013, na jornada de junho de 2013, eu dava aula em uma universidade, na Baixada Santista, onde eu morava, né, na Unifesp, e as organizações dos estudantes começaram a se auto-intitular coletivos, né? Me pareceu que, em pouco tempo, organizações que se auto-intitulavam movimentos sociais, núcleo de alguma coisa, né? Movimentos, núcleo, associações, proliferou esse modo de se chamar coletivos. E me interessou muito isso. Eu falava, nossa, mas por que eles estão mudando o nome, né? Então, não me interessa muito saber se o nome é recente ou não, mas o que significa essa mudança de nome? Porque eu, quando fazia parte do movimento estudantil, eu era ligado a um movimento estudantil. E, de repente, todo mundo começou a ser organizado em forma de coletivos. Os coletivos não são fenômeno brasileiro. O coletivo Nenhum a Menos foi protagonista nos protestos argentinos, dos protestos feministas na Argentina em 2015, protestos depois que também se intensificaram no Brasil, exemplo do Ele Não, de 2018, contra a então candidatura, né, do antigo presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E em Teresina, os coletivos têm uma presença muito importante. Então, eu comecei a pesquisar os coletivos, ou me interessar pelo tema em Santos, né, onde eu estava, na universidade, e quando eu vim aqui para Teresina, os coletivos tinham uma presença muito importante. A gente tem um coletivo na área das artes que mudou a reconfiguração dos espaços artísticos em Teresina, que é o coletivo Salve Rainha, que trouxe a arte, levou a arte para as ruas, né? Começou a organizar, por exemplo, festas em antigas instituições chamadas de instituições manicomiais. Esse nome nem é bom, mas, enfim, antigas instituições psiquiátricas abandonadas, começou a organizar festas lá dentro, levou muitas festas para parques. O coletivo Salve Rainha, quando eu cheguei em Teresina, estava mudando a cara das festas, das artes, da diversão em Teresina, e era uma presença muito importante. Além do que, a universidade tinha muitos coletivos feministas, coletivos antirracistas, que replicavam até uma literatura muito contemporânea sobre interseccionalidade, sobre movimentos feministas e antirracistas. Eu também passei a escrever sobre interseccionalidade, olhando para essas organizações do tipo coletivos. Daí um texto que eu tenho, que já é até antigo, de 2018, sobre as lutas interseccionais nas universidades, o que levou a Carla, a Lisa, o Ricardo a me chamarem para escrever um capítulo sobre interseccionalidade e um excelente livro que eles estão organizando pela T de Participação Política, da Associação Brasileira de Ciência Política, né, Carla? Eu não estou te ouvindo, Carla, não sei se é um problema meu. Ixi. Você está ouvindo ela, Adriana? Não, nem vendo. Eu tô Mas é só porque eu tô vendo. com o chat aberto. Acontece, às vezes, da caixinha de som da Huawei dar alguns problemas. Mas a Carla deve estar falando que ela é maravilhosa, que o livro é maravilhoso. É maravilhoso. Está dentro dessas iniciativas, agora que eu também estou organizando na BCP, de fazer um livro, também estou deixando a propaganda, tá? Sobre práticas científicas e acadêmicas, como escrever artigo, como planejar a carreira. Também estamos nessa linha aí de ajudar com textos introdutórios para estudantes de graduação e pós-graduação. Fiz o seu jabá, o meu jabá também. E aí comecei a olhar para as organizações e ver que elas reproduziam um discurso super disruptivo para mim sobre a importância da inclusão das diversidades nas decisões coletivas. Eu lembro de uma reunião que eu participei enquanto coordenadora de pós-graduação, da pós-graduação na universidade, e uma aluna maravilhosa falando sobre interseccionalidade, falou que não só deveria haver cotas para alunos negros na universidade, como eles deveriam participar
da formulação das decisões sobre a pós-graduação. Aquilo me impactou bastante. E aí eu comecei a pesquisar, então, por que as organizações, principalmente formadas por jovens, vinham se nomeando coletivos, um pouco pelo encantamento e para entender o recado que elas estavam dando, que para mim parecia super disruptivo e né? Aprendo muito com as juventudes. Eu fiz uma pesquisa com todos os coletivos no Facebook, na época era o Facebook a rede social, isso é um pouco antigo, agora já passamos no Instagram para o TikTok, e fiz 21 entrevistas com coletivos. Então, me deparando com esse discurso, que ainda que não remetesse à interseccionalidade é uma compreensão que as desigualdades sociais têm relação com classe social e também com gênero, raça, opção sexual, região, e que esses marcadores sociais da diferença, essas clivagens sociais, não se sobrepõem, eles se entrelaçam. Então, para compreender a desigualdade social no Brasil, é necessário considerar a intersecção entre as clivagens sociais. Eu fiquei encantada com essa ideia e passei a estudar a interseccionalidade, principalmente no pós-doutorado. Também, né, pesquisando coletivos que estavam nas redes sociais, que é uma das formas de comunicação das juventudes, e também entrevistas. E o que me interessou, né, na minha última pesquisa, foi a compreensão do porquê das desigualdades sociais com base nos ensinamentos dos coletivos. Essas pesquisas me levaram a pesquisar juventudes, eu pesquiso hoje juventudes, não era meu campo inicial, mas como as organizações do tipo coletivos eram principalmente formadas por jovens, eu entrei no campo das juventudes, que é um campo que eu estou hoje. Também, né, me levou a pesquisar movimentos sociais feministas, antirracistas e a favor dos direitos LGBTQIA+, a interseccionalidade, a decolonialidade, que é uma coisa que eu me interesso bastante, ou contra a colonialidade, conforme o Nego Bispo. Aliás, eu já deixo como indicação de literatura, eu falo sempre, eu acho que o principal pensador contemporâneo é um piauiense, chamado Nego Bispo. Ele já faleceu, mas tem livros e texto dele, inclusive no Cielo, em uma entrevista com ele, e vídeos também. Ele era um quilombola do interior do Piauí, tem a ideia de contracolonialidade, em oposição não, né? Mas não decolonialidade, né? Porque ele considera que o grupo do qual ele veio nunca foi colonizado, e daí a ideia de contracolonialidade. A Adriana já compartilhou aqui, obrigada. Nego Bispo é uma leitura que eu recomendo, assim, um dos motivos de encantamento, tem 2 motivos de encantamento pelo Piauí, que eu vim para cá. Um foi que meu marido tinha emprego aqui, né? Ele foi convidado para trabalhar aqui. O outro foi porque deputados do Piauí foram contra o impeachment da Dilma. Eu falei, preciso ir para um lugar de maioria de esquerda. É o estado, né, que mais vota, é a capital que mais vota no PT, é Teresina. O outro foi pela minha paixão, admiração pelo Nego Bispo. Não tive, né, a oportunidade de conhecê-lo, mas sou emocionada com o que ele escreve. E, ultimamente, eu tenho escrito como região é um marcador social da diferença, como a gente também pode entender como a região impacta, e só morando no Piauí eu tive essa compreensão. Eu já tenho um texto sobre isso, como nomear a diversidade regional, escrevi também para a Folha de São Paulo, na Opinião e Debates, e quero escrever mais sobre isso. Eu escrevi bastante sobre coletivos. Algumas dos textos mais recentes eu coloquei aqui na pasta do INCT, espero que vocês tenham a oportunidade de ler, mas as pesquisas sobre coletivos me levaram a muitas publicações, muitos ensinamentos e principalmente uma mudança sobre como eu vejo as instituições de poder, novamente sobre como aprimorar a democracia. Como eu falei, os coletivos não são novos. Aqui um pouco, coletivos de Teresina. Uma das primeiras sacadas que eu tive foi, bom, apesar de não serem novos, junho de 2013 difundiu modos de organização e pautas como modos de se organizar do tipo coletivos.
Eu tenho um artigo publicado na Opinião Pública que eu mostro como os coletivos cresceram depois de junho de 2013. Dá para perceber pelo ano de crescimento dos coletivos, do ano de criação dos coletivos, conforme a data de início, conforme está no Facebook, e também por meio de entrevistas. Ou seja, apesar de não ser novo, muitos jovens foram socializados politicamente nos protestos que a gente chama de junho de 2013. A gente chama de junho de 2013, mas junho de 2013 não foi um protesto que aconteceu em São Paulo, como muitos, aqui a gente chama de sudestino, tá? Perdão aí para o pessoal de São Paulo. Mas como alguns sudestinos levam a crer, mas foi um conjunto de protestos que não teve início em São Paulo. A gente tem a Revolta das Catracas, a Revolta dos Buzu em Salvador e em Florianópolis, também falando sobre o direito de ir e vir, que não aconteceram apenas em São Paulo, teve protestos impulsionados por esse ciclo de mobilização, também aconteceram em Teresina. Então, eles têm uma diversidade de lugares, de pautas, mas tinha lá dentro alguma coisa em comum, que é uma crítica política tradicional e aos partidos políticos. Acho que todo mundo lembra sobre junho de 2013, e é emblemático o fato deles queimarem bandeiras de partidos políticos. Isso não significa que os coletivos sejam distantes da política institucional. Muitos núcleos feministas e antirracistas de partidos políticos começaram a se chamar de coletivos feministas e antirracistas. Então, esse modo de organização em que os jovens aprenderam em junho de 2013 foi adotado dentro de partidos políticos. A gente tem muito de coletivos de juventudes também dentro dos partidos políticos. Então, esses grupos dentro de partidos políticos, formados por jovens que participaram de junho de 2013, ou desse ciclo de protestos, que tem como características a crítica à política tradicional e aos partidos políticos, começaram a criar linguagens e práticas para se distanciar dessa política que eles não consideram boa e para tentar novas formas de fazer política, que ainda que reproduza as formas que eles não consideram ideais, tem essa intenção de serem políticas mais inclusivas. Então, o que há em comum nos coletivos não é o fato de que todos sejam horizontais, ou que não tenham lideranças, ou que sejam informais ou autônomos, como aparece em muitas entrevistas e aparece também na literatura sobre coletivos. Tem um grupo que estuda coletivos, não só a única, né? A professora Maria da Glória Gon estuda coletivos, o Marcelo Marques, que é professor aí da UFES, também estuda coletivos, o Cláudio Penteado, da UFABC, também faz parte dessa rede que estuda coletivos. Então, tem uma rede que se encontrou por estudar esse tipo de organização. Esse tipo de organização, por vezes, é colocado na literatura como sendo horizontal, ou seja, não tem liderança. É assim que o MPL, o Movimento Passe Livre, se apresentava, por exemplo, nos protestos em São Paulo. Eles falavam, né, na hora que a imprensa ia entrevistar, eles falaram, não, nós somos horizontais, não temos liderança. Então, por vezes, a maior parte da literatura replica como característica dos coletivos essa horizontalidade e essa ausência de liderança, o fato deles serem mais informais, ou seja, não precisarem de um regimento, de um ato constitutivo formalizado em cartório, e o fato deles serem autônomos, ou seja, distantes da política tradicional. Na verdade, quando a gente vai pesquisar essas características nos coletivos, talvez elas nem existam, e também essa não é uma das minhas preocupações, ver se tem na realidade o que está no discurso ou o que a literatura diz. Esse é um caminho de pesquisa, né, que muita gente faz, ver se existe na realidade o que a norma diz, o que a literatura diz, o que as organizações dizem, mas isso não me interessa muito. Saber se de fato tem, porque não tem, né? Nenhuma organização consegue ser 100% horizontal, sem líder, autônoma. Isso não existe. Mas tem uma tentativa discursiva
deles colocarem essas características justamente para se contraporem às organizações tradicionais, que essas sim eles consideram ruins, como os partidos políticos. Eu tenho pesquisas que mostram a confiança das juventudes nas instituições. Acabei de participar de uma pesquisa conduzida pela FES, que é uma organização alemã que está na América Latina, no Brasil, está lá no site da FES. A gente lançou a pesquisa semana passada em Brasília, e a pesquisa sobre o que pensam as juventudes, sobre a vida delas, sobre políticas públicas e sobre política. Nessa pesquisa, tem a confiança das juventudes nas instituições. Eu já trabalhava com confiança nas instituições, mas recortando as juventudes de surveys maiores aplicados na América Latina, como o Latino Barômetro. Essa pesquisa feita pela FES, né, que eu participei, e foi divulgada semana passada, mede só a confiança nas instituições, e a organização de todas as organizações políticas e sociais que os jovens menos confiam, os partidos políticos estão em primeiro lugar, o que tem relação com a proliferação de organizações do tipo coletivos. Quando a gente faz entrevista qualitativa, né, para ouvir das juventudes o que eles acham dos partidos políticos, tem sempre essa crítica por eles serem hierárquicos demais. E, de fato, os partidos políticos, ainda que existam coletivos de juventudes, núcleo de juventudes, lideranças políticas de juventudes dentro deles, as principais decisões são tomadas por homens, brancos, velhos e ricos. As juventudes olham para essa forma de tomada de decisão e falam, bom, a maioria da população brasileira não está aí dentro, né? A juventude é 1/4 da população brasileira, mulheres e negros são a maioria, eles estão sendo socializados em organizações que defendem a inclusão das diversidades nas decisões coletivas. Partidos políticos são um modo de decisão coletiva, eles olham para a tomada de decisão dos partidos políticos e dizem que não dá para confiar, porque não inclui a maior parte da população brasileira nas suas decisões. Então, tem uma tentativa discursiva de se distanciar desse tipo de organização que eles não consideram boas, né? Que eles consideram ruins na tomada de decisão política, porque não representam a maioria da população. A Débora já deu ou vai dar uma aula sobre representação política? Laura, a Débora ainda virá? Sim, ela vem. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Só para saber. Maravilhosa. Funcionou agora. Tem uma outra compreensão de representação política entre os membros de coletivos, e que não basta falar em nome de, mas é preciso da representação como espelho, é preciso que aqueles que compõem as decisões sejam um retrato mais próximo da população brasileira, que é formado, em sua maioria, por perfis que não estão presentes lá nas decisões coletivas. Eu vou mostrar para vocês nos slides como essa ideia é construída pelo campo dos movimentos sociais, em especial pelos feminismos negros, que falam da importância do lugar de fala. O debate sobre o lugar de fala é muito mal interpretado não, é muito mal replicado no Brasil. É um debate que fala sobre a importância de você saber quem está falando, o lugar da pessoa que está falando, não que uma mulher branca como eu não possa falar sobre a realidade das mulheres negras, mas que uma mulher branca como eu jamais vai saber os obstáculos, os percalços, as vivências pelos quais passaram as mulheres negras. E é importante o interlocutor, quem fala, saber disso, para não falar em nome de, mas para lutar pela inclusão dessas pessoas pelos quais ele está falando. Então, essa construção dos movimentos sociais, em especial dos feminismos negros, muda ou vem alterando toda uma compreensão sobre a representação política
e sobre a forma da tomada de decisões coletivas, que deve ser coletiva, daí o nome coletivo, né? O nome coletivo tem esse sentido de apontar para uma novidade e para uma necessidade de que a diversidade esteja presente nas decisões, porque a diversidade, a maioria, tem experiências pessoais que levam elas a decisões melhores. Bom, se a gente for pensar em uma política pública, como uma política pública para mulheres, se a gente olha quem decide política pública para mulheres, em geral são homens, ou são mulheres brancas, né? Uma maioria de equipe de homens, com 2 mulheres brancas, sendo que a maior parte, 2 mulheres brancas ricas, né? Que estudaram em boas faculdades, pós-graduação, etc. E elas fazem políticas públicas para mulheres, mas a maior parte da população é de mulheres negras de classes mais baixas e moradoras de periferias. Elas podem ter a melhor das intenções, e ninguém está questionando isso, mas elas jamais vão saber as dificuldades daquelas maiorias para a qual elas estão formulando as suas decisões coletivas, decisões públicas. Por isso que os movimentos sociais falam, não, é necessário que as políticas públicas para as mulheres incluam, né, um perfil de mulheres para a qual essas políticas públicas é direcionada, e a maioria das mulheres são mulheres negras de periferias, portanto, elas devem estar presentes nas decisões coletivas. Então, daí esse sentido de coletivo, né? É uma tentativa discursiva e prática de criticar as organizações tradicionais, que eles consideram hierárquicas e excludentes, e lutar por organizações políticas que incluam a diversidade nas decisões coletivas. Fui e voltei, não sei se ficou evidente, mas eu vou tentar explicar de forma um pouco mais didática. Que parece que ficou complicado. O Leonardo fez aqui uma pergunta no chat. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta do Leonardo. Ele quer ouvir sobre horizontalidade versus ausência de estrutura versus estrutura invisível. Que nem Léo, alguma coisa também que me interessa muito, né? Tem pesquisadores, o próprio Marcelo da UFES, ele faz pesquisas do tipo para ver se há a horizontalidade que os coletivos dizem ter dentro deles. Eu deixo para ele, porque para mim, se tem ou não horizontalidade, não interessa tanto. Eu nem gosto até de falar que a organização não é do jeito que ela diz ser. Para mim, o que interessa é saber o porquê elas se dizem horizontais, ainda que elas não sejam, né? O que elas estão ensinando sobre a democracia. Mas, Léo, horizontal 100% não existe. Mas há uma tentativa dentro de alguns tipos de coletivos de incluir a diversidade nas suas decisões, não de todos. Porque o que eu fui percebendo na minha pesquisa sobre coletivos é que eles são muito diversos entre si, estão em diversas áreas, e às vezes a gente pega o exemplo de coletivo universitário, porque nós, da universidade, estamos mais presentes dos coletivos universitários, e a gente replica aquilo para o resto do universo de organizações que se dizem coletivos, mas elas são muito diferentes entre si. Então, também me interessou saber um pouco mais sobre essas diferenças. Apesar da gente estudar mais coletivos universitários, aonde essas organizações são mais presentes, quando a gente olha para organizações que se dizem coletivos, é no universo das artes. Coletivos de arte, de dança, de música, é onde elas estão mais presentes, são formadas por artistas e empresários que organizam espetáculos e organizações de eventos. Quando a gente entrevista esses coletivos de artes, e eu fiz entrevista com eles, tem um sentido de dizer que é uma organização também mais inclusiva. Então, essa ideia da inclusão está no coletivo de artes, que também é mais horizontal, que diferente de companhias teatrais, por exemplo, mais formais,
em que um diretor manda em todo mundo, tem uma ideia das pessoas compartilharem como vai ser montada a peça, o espetáculo, tem essa ideia de novidade, mas tem o diretor, por exemplo, aqui, Léo. Existe a figura do diretor mais aberto, ou ele se considera, se diz mais aberto. O que eu vou mostrar é que se chamar de coletivo passa a impressão de que é mais aberto, pode não ser, mas passa esse recado de que é mais aberto, e o que me interessa é o fato de que existe uma compreensão de que a abertura, de que a participação das diversidades nas decisões coletivas é importante. Então, neles existe essa ideia de que é importante a inclusão, mesmo que eles incluam mais ou menos na prática. Os coletivos universitários, que não são o maior tipo, né, é formado por jovens estudantes universitários, que tem temas, né, de inclusão das mulheres, negros, população LGBTQIA+, e estudantes nas discussões que eles chamam de roda de conversa. A gente também já tem chamado, né, as nossas conversas de roda de conversa, também com esse sentido de horizontalidade. Muitas ONGs e associações que se chamavam de ONGs e associações também estão se chamando de coletivos, não só porque atuam por essas causas de inclusão da diversidade, mas porque consideram que a sua forma de organização também tem que incluir as diversidades. Os coletivos já estão no ramo empresarial também, tem coletivo de publicidade e mídia, que vendem produtos, mas também tem esse sentido de novidade. Então, eles são muito diferentes entre si, mas eles têm esse sentido de inclusão da universidade. Eles são, de fato, horizontais, Léo? Não, não são, né? Nem dá para existir uma total horizontalidade. Eles são autônomos em relação ao Estado? Não são. Muitos coletivos fazem parte de partidos políticos, por exemplo, mesmo dentro das instituições políticas, se formam coletivos. Eu acho que em várias das universidades que vocês fazem parte, já deve ter se formado um coletivo de professores para a democracia, né? Coletivo de estudantes para isso. Mesmo a gente, professor, já vem se chamando dessa forma. Eles são contra o Estado? Não. Quando a gente pergunta, né, o que eles esperam do Estado, eles esperam do Estado exatamente o que eles estão fazendo com eles. Então, eles estão ensinando para a gente que todas as organizações políticas devem incluir os grupos mais sujeitos a opressões sociais, ou seja, a maioria da população brasileira, nas decisões coletivas. E, para isso, eles tentam fazer isso com as próprias organizações. É como se elas fossem um laboratório de como deve ser a organização política em todas as esferas. Eles defendem que todas as esferas devem ser democratizadas, o que eu estou chamando de democratizadas, mas é a inclusão dessas diversidades. Isso já chegou na política institucional? Já, em alguns lugares mais, outros menos. A Jan já deu a dica para o Lula, acho que é ela que dá a dica para o Lula. O Lula já fez, né, na sua posse, vocês lembram que subiu na rampa do Planalto, tinha indígena, mulher de periferia, já tinha essa diversidade. Isso não chegou no governo do Piauí, não tem ninguém do governo aqui, me desculpa, mas meu marido sabe que eu falo mal. O governo do Piauí ainda ninguém ensinou para eles replicam foto com todos os secretariados, homens brancos, ricos, são os Rafa Boys, né? O governador do PT chama Rafael, e os amigos dele são secretários, a gente chama de Rafa Boys. Então, não chegou em todos os governos, mas deve chegar. E chega nos governos, principalmente naqueles governos que chamam militantes de movimentos sociais para fazer parte da burocracia estatal, como já mostrou a literatura desse próprio campo que faz parte do INCT, o ativismo estatal, a ida de ativismo principalmente para o governo federal, né? Quando o Lula se elegeu presidente no começo do século XXI, levou a várias construções de movimentos sociais para a esfera institucional, e essa ideia de que a inclusão é importante. Então, essa ideia está presente no governo federal, não é porque partiu da cabeça do Lula, né? Até poderia, mas é porque muitos militantes de movimentos sociais foram para lá.
E essa ideia é construída no campo dos movimentos sociais. A Adriana falou que o governo do Ceará tem uma forte presença de movimentos sociais, maravilha. E o Piauí adora o Ceará, viu, Adriana? Adora o governo do Ceará. Poderia aproveitar, mas como eu vou mostrar no final da aula, Adriana, o desafio é essa inclusão de fato. Porque você falar que essa inclusão é importante é super bacana, fica super moderno. Mas para você fazer essa inclusão de fato, você tem que tirar uma meia dúzia de Rafa Boy dos centros de poder. E essa meia dúzia de Rafa Boy não quer sair do centro de poder, né? Porque não só porque eles são brancos e ricos, mas porque eles já vieram de famílias muito influentes. E nem essas famílias querem que eles saiam. Então, o grande desafio é que essa inclusão aconteça de verdade, que é o que a literatura sobre interseccionalidade vem falando, né? Olha, virou uma palavra bonita, mas e aí? Vamos incluir de verdade? Porque não deve ser uma ideia bonita da gente replicar, né? Não deve ser só, vamos nos chamar de coletivos, dizer que somos interseccionais, mas ainda colocamos na tomada de decisão somente homens brancos, ricos e velhos. O grande desafio é que isso aconteça na prática. E é isso, muitas vezes, que as juventudes reclamam da democracia. Quando a gente entrevista a juventude de periferia, eles têm sempre, né? A gente pergunta, pô, mas tu não defende a democracia? Ele fala, que democracia, né, tia? Essa democracia não chega até mim, né? Do jovem preto de periferia, é como se uma coisa não chegasse, né? Porque eles nem se veem representados e, de fato, eles não estão. Quando a gente olha, né, a percentual, eu não tenho aqui o percentual de jovens eleitos, mas é muito baixo. Mulheres é muito baixo quando comparado ao número de mulheres na população brasileira, população negra, a mesma coisa, moradores de periferia, a mesma coisa. Então, esse o grande desafio, né? Como incluir na prática essas diversidades. Então, eles têm intenção de incluir esses grupos mais sujeitos nas suas decisões, embora esse seja um desafio. Tem muitas explicações sobre o porquê de crescimento de organizações do tipo coletivos. Tem gente que aposta na internet, né, que teria tirado esse papel do corpo intermediário, dessa necessidade da gente ter alguém atuando, falando pela gente, e dessa possibilidade maior de democratização do conhecimento. Eu nem acho que a internet democratiza conhecimento, eu não sou dessa linha, essa linha de explicação existe, eu não sou dessa linha, mas a internet mudou a forma como a possibilidade de informação, né? O Marcelo entende muito mais, que o Marcelo é da turma da internet. Mas, Marcelo, o alcance da internet é alguma coisa que eu duvidava. Eu sempre torci o nariz para Instagram, para TikTok, então eu nem sabia do que se tratava. Eu achava que era só para juventudes. E eu tinha certeza para mim de que só ia atingir uma bolha se eu falasse alguma coisa na internet e que eu, sendo desconhecida, jamais ia alcançar um público maior. Eu me ferrei em todas essas minhas afirmações, Marcelo, porque eu tenho vídeos lá com 50 mil de pessoas que viram, é impressionante mesmo, né? Se você quiser aí defender o potencial da internet. É isso, eu acho rapidinho para fazer um parênteses que é um potencial que nem sempre se realiza e às vezes a gente perde o controle dele, né? Sobretudo quando tem grupos que fazem uso sistemático da internet e aí eles servem também para, inclusive, como é que eu posso dizer, acompanhar os grupos e as pessoas que não fazem parte do grupo deles, né? Então, a ideia de bolha, para mim, não é tão separada assim. Eles, da mesma forma que tem pesquisadores que entram nos grupos de direita, de WhatsApp, eles também estão mapeando e acompanhando o que a gente faz, e aí depois vão para, se for o caso, eu não sei se foi com você, política de cancelamento também, né? Entrar, criticar, falar mal, enfim, isso tem acontecido muito nas universidades, né? Em geral, né? Na USP foi recentemente isso, né? Grupos que entraram e têm atrapalhado, enfim. Mas é um outro debate e a gente vai discutindo depois, Olivia. Não quero atrapalhar
Paula. Não, eu deixo a internet para o Marcelo, mas é um tipo de explicação e, de fato, a massificação da internet coincide com uma maior leitura de feministas negras brasileiras e americanas. O Guilherme teve um importante papel nesse sentido, de traduzir, né, esse termo interseccionalidade. Ele não é da Kimberly Crenshaw, que é uma autora norte-americana, mas ele foi traduzido em 2002 no Brasil, o livro é lá da década de 80, e passou-se a usar mais, embora essa ideia já estivesse presente entre as feministas negras brasileiras. Mas essa tradução e replicar via internet teve impacto, não por acaso a gente usa o termo agora. Tem muita gente que aposta no fato de que a maré rosa, ou essa entrada de governos de esquerda, não foi capaz de reduzir as desigualdades sociais, né? E daí a desconfiança das juventudes em relação à política tradicional, porque existe entre elas uma crítica muito grande ao próprio Partido dos Trabalhadores, ao fato de que o governo de esquerda não conseguiu reduzir as desigualdades sociais. Entre as juventudes, metade é de esquerda e metade é de direita, e tem uma grande proporção aí que se diz neutra, o que a gente pode questionar, porque neutralidade não existe, mas, enfim, vem chamando a atenção a atuação das juventudes conservadoras, a exemplo do Nicolas Ferreira, do próprio Kim Kataguiri, que ajudaram no impeachment da Dilma. Tem uma crítica, né, que eu faço, né, que as organizações políticas não foram suficientes para diminuir as desigualdades sociais, mas eu aposto principalmente na luta dos movimentos sociais que difundiram essa construção, que construíram e difundiram essa ideia de que desigualdades sociais, para serem combatidas, precisa da presença da maioria da população nas organizações políticas. Eu gosto mais da explicação, né, dessa construção dos movimentos sociais, em especial pelos feminismos negros, dessa difusão dessa ideia em governos mais progressistas, em governo dos partidos dos trabalhadores. As juventudes foram socializadas com essa construção dos movimentos sociais e replicam essa construção entre suas organizações políticas. E aqui eu dou todo o crédito aos aos movimentos sociais, onde que está aqui, em algum lugar, mas, enfim, aos movimentos sociais feministas negros, com essa construção de que as desigualdades são interseccionais, né, que gênero, raça, sexualidade e classe social e região importam. Eu, quando aprendi sobre desigualdade social, eu sou mais antiga aqui que muita gente, lá em meados dos anos 90, a explicação para a desigualdade social era classe social. E quando eu passei a entrar em contato com, principalmente por meio de entrevista, com movimentos sociais, feministas negros, a ideia de que desigualdade tem relação com classe, mas também com raça e gênero, aquilo transformou a minha vida. Eu passei a entender muito mais, ou a me aproximar muito mais do debate sobre classe social. Então, foram elas que construíram isso. Isso também é um conceito acadêmico hoje, mas ele foi do campo movimentalista para a universidade e não o contrário, como muita gente acha. E a ideia de interseccionalidade virou um horizonte da prática política, inclusive dos coletivos. Inclusive, muitos coletivos se autodenominam interseccionais ou feministas negros ou lésbicas feministas. Eles têm essa ideia de que as desigualdades sociais estão interrelacionadas. Então, tem nos coletivos essa ideia muito presente de que as desigualdades sociais estão interrelacionadas, mas as instituições políticas, elas são excludentes e, por isso, pouco efetivas. Ou seja, tem uma compreensão de que as desigualdades sociais têm relação com essas clivagens, que é importante a presença dessa maioria nas instituições políticas, mas as instituições políticas não estão, de fato, incluindo essa maioria. Daí a desconfiança das instituições políticas e a proposta de resolver por meio de organizações do tipo coletivos. Então, foi essa uma das minhas conclusões, né, sobre por que se chamam coletivos, né, por causa dessa crítica a organizações políticas
que eles consideram tradicionais, hierárquicas e pouco eficiente, já que quem toma as decisões não conhece a realidade da maioria que é afetado pelas decisões coletivas. Mas o que mais me encanta é que, além dessa crítica às organizações políticas tradicionais presentes nos coletivos, há uma possibilidade de resolver, que é a inclusão desses vários grupos antes excluídos nas decisões coletivas em todas as instituições. Eles têm, né, uma ideia de que a diversidade deve ser incluída em um coletivo formado em sala de aula por alunos da disciplina de política contemporânea, nos centros acadêmicos, nos diretórios dos estudantes, na confecção de política pública para a pós-graduação, então, em todas as decisões coletivas. Eu falei que isso de fato vem transformando a forma como a gente faz política. Citei o exemplo da posse do Lula, falei mal do governo do Estado, agora eu vou falar bem, tá? Da gestão da Universidade Federal do Piauí, que já tem uma parte da gestão, eu nem sei como é que a gente chamou, se a gente chamou de superintendência, comissão, mas chama diversidade, né? Comissão da diversidade, que é chefiada por um professor negro cadeirante e que vem participando das decisões de toda a universidade com esse grupo que ele criou, que é um grupo formado por uma diversidade. Eles participam de todas as decisões, participam de modo transversal, colocando a importância da inclusão das diversidades em todas as decisões da universidade. Então, isso já chegou e vem chegando nas universidades e em outras instituições políticas, e uma dessas experiências é dessa comissão que atua transversalmente na política da Universidade Federal do Piauí. Eu venho falando, então, que é necessário o que eu chamo de democratização das instituições, que é a inclusão das diversidades nas instituições, né, para democratizar. O Leonardo Avritzer e o Boaventura de Souza Santos, que a gente não usa mais, tá, Marcelo? Foi cancelado por falar em cancelamento. Falava em democratizar a democracia por meio das instituições participativas. A gente tem uma ideia agora de democratizar todas as instituições para que, de fato, elas reduzam as desigualdades sociais, para a gente chegar numa democracia substantiva. Também tem essa crítica entre as juventudes que fazem parte dos coletivos, a democracia formal. Você tem um sistema democrático, mas a minha vida, a nossa vida, a vida da minha comunidade não está sendo transformada de fato. E eles querem essa transformação, uma democracia que de fato reduza as desigualdades sociais, e para isso precisa que nossos cargos representativos sejam ocupadas por pessoas que se assemelham à maior parte da população brasileira, que é composta por mulheres, pessoas negras, moradores de periferias, pessoas mais pobres. Eu fico super empolgada com os ensinamentos das juventudes, que, como eu falei, já tem impactos. Eu citei a Universidade Federal do Piauí. Outro impacto é o reconhecimento de saberes antes invisibilizados. Eu falo bastante disso, a Adriana sabe, nas aulas de redação científica, o quanto é importante e adiciona ao campo científico a explicação vindo da perspectiva de uma estudante mulher negra. Isso faz diferença, o Nego Bispo fala isso, né? Quanto esses saberes, quanto a produção do conhecimento nos países colonizados replica o que foi escrito há muitos anos na Europa por uma pessoa que não tem a menor ideia como é a situação do Brasil, e o quanto isso empaca a nossa ciência, é ruim para a nossa ciência, que deveria adicionar a explicação de quem passa pelos problemas, ou seja, dos brasileiros, que é formado por uma maioria diversa. Então, você já tem um impacto disso nos saberes, a gente tem um impacto disso nas universidades. Muitos estudantes já vêm pressionando para a gente incluir mulheres negras, brasileiros, né, piauienses entre as referências bibliográficas. Tem toda uma resistência a isso,
mas tem uma demanda, não sei se em todos os lugares, mas na Universidade Federal do Piauí, os estudantes sociais têm uma demanda nesse sentido, da inclusão das diversidades, não só como objeto de pesquisa, que eles nem deixam, não se fala mais objeto, sujeito de pesquisa, mas como produtores do conhecimento. Já tem, ou espera-se que tenha, inclusão desses grupos mais sujeitos à opressão social nos cargos de poder, e isso tensiona as hierarquias tradicionais do conhecimento. Mas, como eu já falei, é um grande desafio. Existe essa tensão, essa pressão por parte das juventudes que participam do campo movimentalista, reunida em coletivos interseccionais, ou que ao menos tem a interseccionalidade como ideia central, mas tem uma resistência à inclusão da diversidade dentro das estruturas políticas, o que, na verdade, não significa perder poder, né? Se organizar direitinho, dá para tudo, dá para todo mundo. Tem umas vezes, né, o que acontece é que a diversidade é incluída, mas não em cargos centrais, o que as juventudes estão de olho, reclamam muito, né? Colocam a gente, né, não nos cargos centrais, mas nos cargos que secretariam, que executa, mas não lá nas decisões centrais, o que eles já estão mostrando que não querem. A ideia de coletivo de horizontalidade é para tensionar essa forma como as decisões são tomadas, muitas vezes de forma hierárquica. E caminhando para a conclusão, né, democratizar as instituições é incluir a diversidade, reconhecer essas diferenças. Os coletivos são quase laboratórios de democracia que estão tensionando a forma como as decisões são tomadas de forma hierárquica nas suas próprias instituições e no Brasil. E o que me interessa é como eles contribuem para repensar a legitimidade das instituições e para transformar a políticas em modo de fazer a democracia. Eu disse que, então, a minha discussão nem é se são novos, novíssimos, ou se tem horizontalidade ou não, mas o meu grande barato é pensar em como eles mostram sobre como transformar a democracia e, principalmente, tentar mudar as instituições que eu faço parte nesse sentido. Eu faço parte da gestão superior da Universidade Federal do Piauí, eu faço parte desse grupo que lutou para a inclusão dessa comissão transversal, que luta pela inclusão da ideia de diversidade em todas as decisões coletivas. Síntese final, a inclusão das diversidades amplia a democracia, pode ampliar a democracia. Os coletivos, eles são protagonistas da inovação institucional, eles estão mostrando outra forma de fazer política, e eu acho que se a gente quer um futuro democrático, apoio à democracia, que não tem muito entre as juventudes, como mostra a minha pesquisa sobre as juventudes, depende da valorização dessa pluralidade social, da inclusão dessas diversidades. Elas se sintam incluídas, se sintam representadas, mude de fato a vida delas, e eu acho que o apoio à democracia, que é o que todo mundo do campo da participação quer, passa por essa valorização e inclusão das diversidades. Eu acho que era esse o recado que eu tinha para dar, super empolgada. Eu acabei antes, a Laura vai dizer se a gente faz esse intervalo antes. Se alguém tem alguma pergunta.